Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta. Eu sou o professor João Bessi e este é o canal Teolotube, canal para colocarmos reflexões sobre a palavra de Deus de uma perspectiva armínio-wesleyana. Aquele recadinho de sempre, né? Se inscrevam, dê o seu joinha, o seu like lá e apertem o sininho. Não esqueçam de apertar o sininho. Assim vocês receberão indicações, né, informações, sempre que houver um vídeo novo no canal. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Como todos já sabem, estamos colocando aulas sobre o livro de Romanos, né? Eu sou professor da Faculdade Metodista Livre, agora Seminário Bíblico Wesleyano, e estou colocando aqui as minhas aulas sobre o livro de Romanos. Tá? Estou tentando fazer vídeos curtos, né? Vou quebrando aí as aulas em Romanos, separando por blocos e por itens, né? E fazendo vídeos curtos, justamente para não tomar muito tempo. Tá? E para não tomarmos muito tempo, vamos à aula de hoje. Então, como vocês já viram nos vídeos anteriores, esse é o esboço que estamos seguindo, tá? Já fizemos um vídeo sobre essa introdução, né, onde Paulo identifica o seu assunto, né, o seu tema central na carta aos Romanos, tá? Já fizemos também os 2 vídeos referente a esse segundo bloco aqui, a ira de Deus contra toda a humanidade, que vai do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Foram gravados 2 vídeos neste bloco. E agora nós estamos aqui, no terceiro bloco, que é a graça de Deus no Evangelho. Paulo faz a introdução, diz nos versos 15, 16 e 17 sobre o que ele quer falar, que é sobre o evangelho da salvação em Cristo Jesus, né, o evangelho de Deus através de Jesus Cristo, tá? É disso que ele quer falar, de salvação, né? Esse é o tema principal do livro aos Romanos. E aí ele começa falando da pecaminosidade da raça humana, né, da humanidade. Todos pecaram, tanto judeus como gentios, né? Todos pecaram e todos são necessitados da graça de Deus, tá? É disso que ele fala aqui neste bloco, que foram gravados dois vídeos para falarmos disso, tá? E aí, feito isso, deixado todos entenderem que são pecadores e que necessitam do perdão de Deus, necessitam da salvação apresentada em Jesus Cristo, né? Aí Paulo passa a falar desse evangelho, né? A graça de Deus no evangelho, que vai do capítulo 3, do verso 21, até o capítulo 8, verso 39. É disso que nós estamos falando. Já foi gravado um vídeo, né, sobre isso aqui, e aí, tá assim, Então, o primeiro item, para Paulo explicar, né, a graça de Deus no Evangelho. Então, ele fala da revelação da justiça de Deus. Ele falou nos 2 vídeos anteriores, né, nós falamos sobre o que Paulo falou sobre a pecaminosidade da raça humana, mostrando que todos são pecadores, né? E, consequentemente, todos necessitam da salvação, tá? E aí, feito isso, aí ele vem aqui para este bloco, onde ele vai falar da graça de Deus no Evangelho, que é o Evangelho de salvação, e no bloco anterior, né, foi-se falado sobre que todos necessitam dessa salvação. Então ele começa a falar, explicar essa salvação, que é o Evangelho, né, falando, o primeiro item é esse, a revelação da justiça de Deus. Capítulo 3, verso 21 até o capítulo 4, verso 25. Esse aqui foi o vídeo anteriormente, tá? O anterior a este aqui, ok? Agora, hoje, estamos falando sobre este segundo item aqui, o povo de Deus unido em Cristo, que vai do capítulo 5, do verso 1, até o capítulo 6, verso 23. Tá bom?
Vou fazer a leitura bíblica, né? Como sempre, faço a leitura bíblica antes dos nossos comentários, que são sempre de uma forma exegética, tá? Não é em forma de pregação e nem devocional. Nós estamos caminhando pelo livro de Romanos, tentando interpretá-lo de uma forma exegética, interpretar o texto e explicar o texto, tá bom? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. E a Bíblia que eu estou usando para este trabalho no livro de Romanos é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, a segunda edição dela. Vamos lá então, capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso 23. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivado de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, glória! Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Texto maravilhoso, né, irmãos? Vamos lá, vamos à nossa aula, né, aos nossos
comentários exegéticos sobre esse trecho, né? Capítulo 5 e o capítulo 6 de Romanos. Nestes dois capítulos, capítulos 5 e 6, Paulo vai desenvolver dois temas de suma importância para a vida do cristão. Que temas são esses? Justificação, no capítulo 5, né? O capítulo 5 todo, o tema central deste capítulo 5 é isso, é justificação, e santificação, no capítulo 6. Assim como o capítulo 5, o tema central é justificação, o capítulo 6, o tema central é a santificação. Depois de falar sobre a necessidade da justificação, capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, e do meio pelo qual fomos justificados, capítulo 3, verso 21, até o capítulo 4, verso 25, agora o apóstolo descreve os frutos da justificação, ou suas bem-aventuranças, ou suas bem-aventuradas consequências, capítulo 5. É como se ele quisesse explicar ainda mais aquilo que ele chamou de a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça. Capítulo 4, verso 6. As consequências da justificação. Vamos lá, começando a nossa análise do capítulo 5, né? A nossa tentativa de entender o que Paulo está falando. Tentarmos interpretar, né, o que Paulo está falando. Capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Ele vai estar falando sobre as consequências da justificação, né? O que ganhamos ao sermos justificados. Este parágrafo inteiro, capítulo 1, ou capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, depende das palavras de abertura. Justificados, pois mediante a fé. Paulo faz 6 afirmações bastante ousadas com referência àqueles a quem Deus justificou. E aí, só para ficar claro, quem está acompanhando desde o primeiro vídeo, no primeiro vídeo, Paulo identifica o assunto dele, é a salvação em Cristo, né? A salvação oferecida no Evangelho de Deus através de Jesus Cristo. Isso é o primeiro bloco lá, o capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. No segundo bloco foram gravados 2 vídeos para falar sobre a ira de Deus sobre toda a humanidade. Quer dizer, o Evangelho traz a salvação. Mas por que essa humanidade precisa ser salva? Então, Paulo começa a descrevendo a pecaminosidade da raça humana, que são os 2 vídeos lá do segundo bloco, né? A ira de Deus. Tá? Então, aí ele coloca todo mundo na mesma situação. Todo mundo pecou, independente de ser judeu ou gentio, todos pecaram e todos carecem, todos precisam da salvação de Deus, a salvação que é oferecida em Jesus Cristo, né? Na cruz de Cristo, na morte de Jesus Cristo, o sacrifício que Cristo fez para que todo aquele que nele crer, que crer nesse sacrifício dele e que esse sacrifício produz salvação, né, todos que crerem nisso serão salvos. E aí, de que maneira? Como se dá essa salvação? Aí Paulo começa a explicar o Evangelho, como que o Evangelho funciona. Né? E aí ele começa a falar de como esse povo será unido em Cristo para ser herdeiro dessas promessas em Cristo. E aí ele faz essas afirmações com referência àqueles a quem Deus justificou. Ele começa explicando isso, né? A justificação desse povo que era pecador lá atrás, recebeu a informação do Evangelho, da salvação que residia no sacrifício de Jesus Cristo, explicou que todos precisam disso, porque todos pecaram, todos são pecadores, e aí agora ele começa a explicar como que esses pecadores serão justificados, serão santificados e terão o seu caminho livre para voltarem para Deus. A primeira expressão que Paulo usa lá no verso 1, capítulo 5, verso 1, temos paz com Deus. A busca pela paz, seja no âmbito internacional, industrial, familiar ou pessoal,
é uma obsessão universal do ser humano. Muito mais fundamental do que todas estas, porém, é a paz com Deus. Claro, o relacionamento de reconciliação com Ele, e por que reconciliação? Né? Eu acabei de explicar, porque todos eram pecadores e precisam se voltar para Deus. Ele não tem, a raça humana não tem condição ou não tinha condição, né, de se voltar para Deus por suas próprias forças, então por isso que precisa da salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Tá? Então, por isso, reconciliação. Através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós, todo aquele que crê nesse sacrifício de Cristo e acredita que isto é suficiente para eliminar o nosso erro, o nosso pecado e abrir o caminho de volta a Deus, tá? O qual se constitui na primeira bem-aventurança da justificação, quer dizer, paz com Deus. Assim, justificação e reconciliação andam juntas, pois Deus não nos declara justos sem, ao mesmo tempo, dedicar-se a nós em amizade e sem estabelecer a paz entre nós e Ele. E esta paz nos é concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. O qual foi entregue à morte e foi ressuscitado da morte, capítulo 4, 25, a fim de torná-la possível. Torná-la o quê? A paz. A fim de que essa paz com Ele, com Cristo e com Deus, seja possível. A segunda expressão que Paulo usa, estamos firmes na graça. Verso 2, capítulo 5, verso 2, a primeira parte do verso. Né? Literalmente, esta frase seria, através dele, Cristo, nós obtivemos a nossa introdução a essa graça na qual agora estamos firmes. Normalmente, graça é um favor que recebemos gratuita e imerecidamente de Deus. Seu amor incondicional e espontâneo, do qual não somos dignos. Por que não somos dignos? Por causa do nosso pecado, tá? Por isso que precisamos ser reconciliados com Deus. Né? Precisamos de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, onde Cristo morre por causa dos nossos pecados, então assim pagando a nossa conta, né? Não somos dignos. Aqui, porém, trata-se não tanto da qualidade de um Deus que é bondoso, mas da esfera da graça de Deus. Como na Bíblia, na linguagem de hoje, nos trouxe para a graça de Deus, a posição privilegiada que ele nos concedeu ao aceitar-nos. Você entendeu isso? Ele está falando aqui, nós obtivemos a nossa introdução a essa graça, na qual agora estamos firmes. Estamos firmes na graça de Deus. Obtivemos essa introdução através de Cristo, através do que Cristo fez, ok? E aí, a explicação, né? Normalmente, graça é um favor que recebemos gratuita e imerecidamente de Deus, ok? Eu expliquei isso, né? Por que gratuito e merecidamente? Porque éramos pecadores, então por causa do nosso pecado nós não éramos dignos dessa graça. Então recebemos a graça gratuita e imerecidamente. Ponto. Falando de graça. Tá? Só que aqui, neste ponto, o que Paulo está falando não é dessa graça que recebemos. O que ele está falando é do ambiente que esta graça cria e no qual estamos inseridos. Por isso que ele fala, o texto da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim, nos trouxe para a graça de Deus, quer dizer, nos trouxe para esse ambiente de graça, a posição privilegiada que ele nos concedeu ao aceitar-nos. Então aqui o que Paulo está falando é dos benefícios que ao sermos introduzidos a este ambiente gracioso de Deus, então aqui não está se falando da graça que nós recebemos. Aqui Paulo vai falar sobre a nossa estadia neste ambiente de graça. É uma diferença aí, talvez sutil, mas é uma diferença. Tá? Essa posição
é tão firme, essa posição, né, o ambiente da graça no qual fomos colocados, é tão firme que mais à frente Paulo vai afirmar: nada pode separar-nos do amor de Deus. Capítulo 8, verso 38 e seguintes. É por isso que Paulo faz essa declaração. Nada pode separar-nos do amor de Deus, por causa desse ambiente gracioso em que nos encontramos e que por causa disso, nada, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos tirar deste ambiente. Uma outra expressão, né, neste trecho, de 1 a 11, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 2, a parte B do verso. A esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças comuns do dia a dia. Por exemplo, quanto ao tempo ou à nossa saúde, é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus, como vimos no caso de Abraão. E objeto de nossa esperança é a glória de Deus. Capítulo 5, verso 2. Ou seja, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude, sua glória já se manifesta continuamente nos céus e na terra. Ela já se manifestou de maneira única e incomparável na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e especialmente em sua morte e ressurreição. Os frutos da justificação têm relação com o passado, o presente e o futuro. Nós temos paz com Deus como resultado de nosso perdão passado. Estamos firmes na graça, nosso privilégio presente. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nossa herança futura. Oh, aleluia! Outra expressão, também nos gloriamos nas tribulações. Versos de 3 a 8. As tribulações ou sofrimentos, BLH, né, Bíblia na linguagem de hoje, mencionadas aqui, não são aquelas experiências que nós às vezes chamamos de provações e tribulações de nossa existência terrena. Vamos identificar aqui, vamos separar aqui, né? Referindo-nos às nossas dores e penas, temores e frustrações, privações e desapontamentos. Não é simplesmente isto. A palavra usada é thlipseis, literalmente pressões, e refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. Thlipseis era quase um termo técnico relativo ao sofrimento que o povo de Deus deveria esperar nos últimos dias antes do fim. Assim, Jesus preveniu seus discípulos de que, neste mundo, eles haveriam de ter aflições. Outra vez, thlipseis. E Paulo, de semelhante forma, advertiu seus convertidos, dizendo-lhes que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então você vê que não é simplesmente esses problemas cotidianos do dia a dia, né? Essas tribulações diárias. Não é disso que Paulo está falando aqui. São de coisas mais profundas, né? Outra expressão que aparece nesse trecho, né, de capítulo 5, verso de 1 a 11, nós seremos salvos por meio de Cristo, versos de 9 a 10. Até aqui, Paulo estava se concentrando no que Deus já fez por nós através de Cristo. Já fomos justificados, temos paz com Deus, estamos firmes na graça, nos gloriamos em nossa esperança e em nosso sofrimento. Mas ainda tem mais, muito mais por vir. Coisa que ainda não é nossa. Os versos 9 e 10 de Romanos 5 são exemplos notáveis da familiar tensão que se encontra no Novo Testamento entre o já e o ainda não. Entre o que Cristo já conquistou em sua primeira vinda e o que resta por fazer
em sua segunda vinda, entre a nossa salvação passada e a futura, pois a salvação tem um tempo futuro, assim como tem um passado e um presente. E as palavras comuns a estes dois versos, 9 e o 10, consistem na declaração de que nós seremos salvos. Essa é a ideia, né, desses dois versos, 9 e 10. Seremos salvos. E aí muitos param para pensar, não, mas peraí, seremos? Ainda não somos, né? Já fomos justificados, já. Por isso que eu falei aqui de tensão entre o já e o ainda não, né? Portanto, se algum evangelista ousado nos perguntar se estamos salvos, seria tão bíblico dizer não como dizer sim. Se bem que a resposta correta deveria ser sim e não. Engraçado, né? Mudar não e sim, sim, não. Já vamos entender. Aguenta aí mais um pouquinho. Afinal de contas, sim, somos salvos. Se alguém perguntar, você já é salvo? Você pode dizer, sim, sou salvo. Através de Cristo, da culpa de nossos pecados e do juízo de Deus com relação a eles, aos pecados. Porque, afinal de contas, a ira de Deus é contra o pecado. Uma vez que já fomos tirados dessa condição de pecadores, então já fomos salvos disso. E não, nós ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós. Nem recebemos ainda os novos corpos que nos serão dados no novo mundo. Mas, então, qual é a salvação futura que Paulo tem em mente aqui? Ele usa duas expressões. A primeira, negativa, e a segunda, afirmativa. Primeiro, em termos negativos, ele diz que seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Capítulo 5, verso 9. Naturalmente, nós já fomos resgatados da ira de Deus, no sentido de que, através da cruz, o próprio Deus a afastou de nós, quer dizer, afastou a sua ira, porque a sua ira, na verdade, é contra o pecado que nós cometíamos. Como nós fomos resgatados disso através da cruz de Cristo, e aí podemos dizer, né, que fomos resgatados pelo próprio Deus. Então, como fomos resgatados disso, o próprio Deus afastou isso de nós, assim agora temos paz com Ele, estamos firmes na sua graça. Mas, no final da história, haverá um dia de prestação de contas, que Paulo chamou de o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu julgamento, o seu justo julgamento. Capítulo 2, verso 5. Nós já falamos disso em vídeos anteriores. E quando sua ira será derramada sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Capítulo 2, verso 8. Dessa terrível ira vindoura, nós seremos salvos. Pois, conforme Jesus disse, o crente não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Entenderam? A segunda declaração, e esta afirmativa, é a de que nós seremos salvos por sua vida. Capítulo 5, verso 10. Pois o Jesus que morreu por nossos pecados ressuscitou da morte e vive e espera que seu povo experimente por si mesmo o poder da sua ressurreição. Agora, nós podemos compartilhar de sua vida e no dia final compartilharemos também de sua ressurreição. Paulo irá elaborar essa verdade em Romanos 8. O que ele faz aqui não passa de uma breve menção da promessa de que nós seremos salvos por meio da vida de Cristo. Diante disso, o que se passou conosco? Estamos como meio salvos? A resposta é que nós fomos justificados, capítulo 5, verso 9, e reconciliados, capítulo 5, verso 10, sendo um e outro fato atribuído à cruz, a cruz de Cristo. Por um lado, agora fomos justificados por seu sangue, 5:9, a primeira parte do 9, e por outro lado, fomos reconciliados com ele, Deus, mediante a morte do seu filho, capítulo 5, verso 10, a primeira parte do verso. Portanto,
o juiz, Deus, declarou-nos justos e o Pai nos acolheu em seu lar. Qual é a lógica de Romanos capítulo 5, versos 9 e 10? Desses dois versículos. Justificados e... como é que é mesmo? Justificados e reconciliados. Se Deus já fez, olha só, prestem atenção nisso. Se Deus já fez aquilo que era de fato difícil, a entrega, né, do seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados, será que não podemos confiar que Ele irá fazer o que é incomparavelmente mais simples em se tratando de completar a tarefa? Se Deus efetuou a nossa justificação à custa do sangue de Cristo, quanto mais irá Ele salvar o seu povo justificado da sua ira final. Capítulo 5, verso 9. E se Ele nos reconciliou consigo mesmo, quando ainda éramos seus inimigos, quanto mais Ele haverá de fazer em concretizar definitivamente a nossa salvação, agora que somos seus amigos reconciliados, capítulo 5, verso 10. E fundamentados nisso, que ousamos afirmar que seremos salvos. Quando a gente entende isso e faz essa, ainda que superficial, mas prestando atenção nesses detalhes, a palavra de Deus e especificamente o livro de Romanos é maravilhoso. Paulo é esplêndido nas suas colocações. É incrível. Uma outra expressão que aparece ainda neste trecho, né, capítulo 5, verso de 1 a 11. Agora, no verso 11 especificamente. Nós nos gloriamos em Deus. O que chama atenção nesta sexta e última afirmação é que, em termos verbais, ela é idêntica à atitude dos judeus que Paulo condena em capítulo 2, verso 17. Você orgulha-se em Deus. Tu te glorias em Deus. Ara, nessa versão que nós estamos usando. Em 5:11, né, esse aqui que nós estamos falando, a expressão é nós nos gloriamos em Deus. De acordo com Paulo, o fato de um cristão exultar em Deus é completamente diferente da forma como os judeus se gloriam em Deus. A dos judeus seria uma atitude que se gloria ou orgulha de Deus como se ele fosse propriedade exclusiva deles e como se tivessem o direito de monopólio sobre ele. Já a forma do cristão é o contrário. A exultação cristã em Deus começa com o tímido reconhecimento de que nós não temos o mínimo direito sobre ele. Continua com um maravilhar-se com o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos, e termina com a humildade, com a humilde confiança de que ele há de completar a obra que iniciou. Agora, vamos analisar a segunda parte do capítulo 5, né? Os versos de 12 a 21. As duas humanidades, em Adão e em Cristo, tá? O texto divide-se naturalmente em dois parágrafos bem curtos. Em cada um deles, Adão e Cristo são colocados em relação um com o outro, embora com significativas diferenças. Primeira, de 12 a 14, capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Adão e Cristo são apresentados. Adão como responsável pelo pecado e a morte, e como tipo daquele que haveria de vir. Verso 14, isto é, Cristo. Quer dizer, Adão era um tipo de Cristo. Segunda, que vai do verso 15 até o 17, né? Versos 15, 16 e 17. Adão e Cristo são contrastados. Em cada um desses três versos se diz que a obra de Cristo não é como a obra de Adão. É importante perceber isso. Terceira, que vai dos versos 18 até o 21.
Adão e Cristo são comparados. A ação de um só homem trouxe consequências a toda a humanidade. Adão traz o pecado, a condenação e a morte. Jesus Cristo traz o perdão, a salvação e a vida. Uma pergunta pode estar aí na cabeça de alguns de vocês, ou muitos de vocês, e que certamente estava na cabeça dos judeus, né? Quando Paulo estava escrevendo, como eu já disse aqui algumas vezes, né? Paulo usa muito o esquema de fazer perguntas retóricas, né? Nesse livro aos Romanos. O que seria uma pergunta retórica? Ele faz a pergunta, mas não espera a resposta. Ele faz a pergunta porque ele quer dar a resposta, né? Então, uma pergunta: como é que o sacrifício de uma só pessoa poderia ter trazido todas essas bênçãos a tanta gente? Resposta: se a morte sobrevém a todos por eles pecarem como Adão, então, por analogia, nós teríamos de dizer que a vida sobrevém a todos porque eles são justos como Cristo. Portanto, a leitura deveria ser: assim como nós somos condenados em virtude do que Adão fez, assim somos justificados por causa do que Cristo fez. E aí entramos no capítulo 6, versos de 1 a 23. Unidos a Cristo e escravos de Deus. O apóstolo vem pintando um quadro pastoril, puro, muito suave, terno e maravilhoso do povo de Deus. Tendo sido justificados pela fé, eles estão firmes na graça e regozijam-se na glória. Tendo pertencido antes a Adão, o autor do pecado e da morte, agora eles pertencem a Cristo, o autor da salvação e da vida. Embora a certa altura da história de Israel, a lei tenha sido introduzida para ressaltar a transgressão, capítulo 5, verso 20, a parte inicial do verso, mesmo assim, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Capítulo 5, verso 20, a segunda parte do verso. A fim de que a graça reine, capítulo 5, verso 21. É uma esplêndida visão do triunfo da graça, em contraste com o repugnante pano de fundo da culpabilidade humana. Paulo retrata a graça aumentando e a graça reinando. Este seu quadro, no entanto, não estaria desequilibrado. Ao concentrar-se na condição segura e garantida do povo de Deus, ele quase nada disse a respeito da vida, do crescimento ou do discipulado cristão. Vou explicar melhor isso daqui. A pergunta é: ao se concentrar na condição segura e garantida do povo de Deus, capítulo 5 e 6, né? Justificados, reconciliados, agora temos paz com Deus, nos gloriamos em Deus, estamos no ambiente da graça, nada pode nos separar disto, né? Quer dizer, ao se concentrar nisto, Paulo não teria esquecido de falar sobre o treinamento deste povo, né? Porque é como hoje em dia, somos cristãos, frequentamos a igreja, cremos em Deus, buscamos a Deus, mas somos atacados diariamente por uma série de situações que podem nos tirar da presença de Deus. Sendo assim, nós necessitaríamos, como aqui, eles necessitam ou necessitariam, né, de acordo com a pergunta, de uma preparação, de um treinamento, como resistir a isso, como se manter firme neste ambiente gracioso, como se manter firme diante de Deus, diante de Cristo, né? E não sucumbir aos ataques do inimigo.
né? Essa é a pergunta, é disso que está se falando, né? Ao concentrar-se na condição segura e garantida do povo de Deus, ele quase nada disse a respeito da vida, do crescimento ou do discipulado cristão. Parece ter pulado direto da justificação para a glorificação, sem qualquer estágio intermediário no que tange à santificação. Por causa dessa aparência, os seus críticos se lançam ao ataque. Eles já o citaram caluniosamente ao afirmarem que ele teria dito: façamos o mal para que nos sobrevenha o bem. Capítulo 3, verso 8. Quem está acompanhando aí, vendo todos os vídeos, deve se lembrar disso. Àquela altura, ele simplesmente ignorou a acusação deles e não lhes respondeu. Agora, contudo, ao vê-los novamente no ataque, ele refuta a calúnia. É este o tema de Romanos 6. Qual era a crítica deles? Não era só que o evangelho da justificação de graça por meio de fé, sem obras, anunciado por Paulo, parecia tornar inútil a prática de boas obras. Não era só isso. Pior do que isso, parecia incentivar as pessoas a pecarem mais do que nunca. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entendem aonde os críticos querem chegar com essa pergunta? Afinal de contas, se na compreensão que ele tinha da história de Israel, a lei só fazia aumentar o pecado e este, por sua vez, levava ao aumento da graça, olha só como a pergunta é capciosa. Capítulo 5, verso 20 e seguintes. Então, pela lógica também em nossa história, nós deveríamos pecar cada vez mais, a fim de dar a Deus, olha só, dar a Deus a chance de perdoar mais e mais. Olha que terrível ataque Paulo estava sofrendo na sua exposição do Evangelho. Essa crítica eles colocam em forma de uma pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? Verso 1. Romanos 6, verso 1. E assim insinuavam, por implicação, que o evangelho de Paulo, ao anunciar a gratuidade da graça, na verdade incentivava a desobediência à lei. Aliás, colocando até um prêmio para o pecado, já que prometia aos pecadores o melhor de ambos os mundos. Eles podiam pecar livremente neste mundo, sem o menor perigo de perder o direito ao mundo vindouro. Olha que ataque terrível esta pergunta deles continha. A resposta do apóstolo aos seus críticos é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. É isso que o ambiente da graça faz. Ele nos liberta de pecar. Porque nos libertar dos pecados cometidos é uma coisa. Nos libertar de pecar para frente é outra coisa. E é isso que o ambiente da graça faz. Pois a graça, além de justificar, também santifica. Ela nos une a Cristo, capítulo 6, de 1 a 14, e nos inicia em um novo processo de escravidão, escravos da justiça, capítulo 6, verso 15 até o 23. Estas duas partes de Romanos 6 guardam um estreito paralelo entre si, pelo menos em 5 aspectos. Primeiro, ambas são movidas pela mesma exaltação da graça de Deus. Os versos de 1 a 14, pela afirmação de que a graça transbordou, de modo que a graça reine, capítulo 5, verso 20 e seguintes, e os versos de 15 a 23, do capítulo 6, né, pela declaração de que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, verso 15. Segundo, ambas fazem a mesma sondagem acerca da relação entre pecado e graça. Verso 1, que diremos então? 15, e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?
E em outras palavras, será que a graça mina os alicerces da responsabilidade ética, levando-nos a pecar desenfreadamente? Veja que Paulo identifica todas as possíveis perguntas e as faz para dar as respostas. Terceiro, ambas reagem à questão com a mesma indignação. De maneira nenhuma, a do verso 2, segundo a NVI. De modo nenhum, verso 2 e 15, segundo a ARA, essa a versão que estamos usando. Naturalmente que não, NTV, né? É claro que não, a BLH, a Bíblia na linguagem de hoje. Você viu que ele deu a resposta. E cada versão de Bíblia, né, escreve de um jeito. A NVI responde, de maneira nenhuma, a pergunta lá, né? Então pecaremos mais para que sejamos mais perdoados, né? A NVI diz, de maneira nenhuma. A ARA diz, de modo nenhum. A NTV diz, naturalmente que não. E a Bíblia, na linguagem de hoje, diz, é claro que não. Quer dizer, Paulo fez as perguntas e ele mesmo responde. Tá? Quarto, ambas dão o mesmo diagnóstico para essa acusação de antinomismo. Nós já falamos sobre isso, acho que no vídeo anterior. Né? Já explicamos o que é antinomismo. Em grego é antinomos, anti, contra, e nomos, lei. Né? Então, Paulo estava sendo acusado de ser contra a lei. Tá? Trata-se de ignorância, especialmente no que se refere aos principais cristãos. Verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Verso 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Se eles tivessem entendido o significado de seu batismo e sua conversão, nunca teriam feito essa pergunta. Quinto, ambas ensinam a mesma descontinuidade radical entre a nossa velha vida, anterior à conversão e do batismo, e a nossa nova vida, depois da conversão e do batismo. E, portanto, a total incongruidade do pecado nos crentes convertidos e batizados. Ambas expressam isso através de uma contrapergunta. Verso 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 16. Parafraseado, nós nos oferecemos como escravos para a obediência. Como podemos repudiar o nosso compromisso? Resumo, nós que estamos unidos batizados em Cristo, estamos verdadeiramente tão ligados a Ele que a sua morte foi a nossa própria morte. Uma morte que nos liberta do poder do pecado em nossas vidas. Capítulo 6, versos de 1 a 7. Mas sua ressurreição é nossa ressurreição. Ao compartilharmos agora dessa vida, estamos em condições de viver para Deus. Capítulo 6, verso 8 ao 10. Pela fé, podemos experimentar nossa realidade espiritual ao nos considerarmos mortos para o pecado. Com base na palavra de Deus, optamos por não permitir que o pecado nos governe. Optamos. E oferecemos todas as partes do nosso corpo a Deus, como seus instrumentos a serem utilizados para a justiça. Capítulo 6, verso 11 ao 14. Oferecemos, é opção nossa, oferecemos e todas as partes do nosso corpo oferecemos a Deus para serem usados como instrumentos. Pensem bem a respeito disso. Paulo faz então uma ligeira digressão, quer dizer, ele volta um pouquinho. O que experimentamos depende de nossa escolha. Se optarmos pelo pecado, seremos escravos do pecado.
Se decidirmos obedecer a Deus, serviremos aos objetivos da justiça. Capítulo 6, verso 15 até o 18. Que diferença pode fazer uma escolha? O resultado da obediência é a santidade, que paga dividendos eternos, mas o único salário do pecado é a morte. Capítulo 6, do verso 19 até o 23. Aleluias! Glória a Deus! Espero que vocês tenham gostado desta exposição, gostado desta aula. É muito importante, à medida que nós vamos caminhando nas aulas, né, as coisas vão se encaixando e vão ficando claras na nossa cabeça, né, essa divisão que Paulo, né, ele escreve o livro, né, corrente, sem cortes, vamos dizer assim, mas a gente identifica, ao analisarmos com calma o livro de Romanos, nós identificamos essas divisões, né, essas transições que ele faz, né, para ir encaixando os assuntos e a progressão da sua ideia. Glória a Deus, amém. Muito obrigado, meus irmãos. Não se esqueçam, se inscrevam, se cadastrem, apertem lá o joinha, cliquem no sininho para receber as notificações do canal e muito obrigado. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Andando nas terras da Palestina, não sabiam que ele era o Salvador. Somente para quem era revelado, que a ele recebia com amor. Sua mensagem tinha o poder sagrado de o coração do homem transformar. O seu sangue perdoava os pecados de quem tinha um coração quebrantado, que a ele decidisse entregar.